Olá, boa noite. Que a paz do nosso Mestre amantíssimo seja com todos nós e que nessa noite bendita nós possamos beber a água viva das palavras do Mestre, que nós possamos ampliar os nossos sentidos para que as mensagens que nos vêm do alto nos cheguem e que fiquem, para que nós possamos praticá-las. Boa noite, boa noite. Oi, Magna. Beijo a você e a todos os que estão aqui. Bom, eu escolhi um tema, e aí vocês conhecem a Sandra, né? E eu, conversando com a Sandra, e ela disse assim para mim: Laine, você é muito brava. E aí eu comecei a me olhar. E vi que ela tinha razão em alguns momentos, que ela tinha razão em alguns contextos. E aí, quando o Vini me convidou, ele falou assim: irmã, segue a sua intuição e escolha sobre o que você quer falar. Eu falei: eu já sei, mansuetude. Porque eu acho, na verdade, são duas coisas muito difíceis para a gente atingir, né? Uma é a simplicidade, a outra é a mansuetude. Aí eu comecei a pensar, o que significa mansuetude? Vamos lá no nosso dicionário, porque a nossa língua ela é polissêmica. O que é isso? Polissemia, vários, semia, sentido. Então, a nossa língua é uma língua que tem uma palavra, pode ter vários sentidos. Aí eu fui beber nas fontes do Aurélio, do dicionário, que diz assim: mansuetude, característica ou condição do que é manso. Gênio brando, já está começando a clarear. Pacífico, tranquilo. E aí vem uma série de outros adjetivos. E nós? O que nós entendemos? Né? Porque quando a gente fala em mansuetude, é claro, eu vou falar do indivíduo que é manso. Né? E o que é ser manso? Muita gente acha que manso é aquele que abaixa a cabeça para tudo e para todos, né? O tempo todo, tá lá sempre. Tem aquele outro sentido também, não sei se vocês já ouviram aquele ditado: fulano é manso que nem gato de convento. Significa que ele é folgado. Mas a mansuetude a qual nós nos referimos não é essa mansuetude de folga, nem essa mansuetude que se parece mais com a subserviência, que é aquela coisa de abaixar a cabeça, de dizer amém para todo mundo, mas o seu coração está fervilhando. Ou seja, é algo externo, né? Exterior. Eu vou, claro, provocar vocês para tentar a gente pensar o que nós estamos hoje, como nós estamos hoje e de que maneira que a mansuetude chega até nós, ou deveria chegar até nós, ou se ela consegue, de que maneira nós conseguimos nos tornar brandos e pacíficos, como lá nas bem-aventuranças. Vocês têm se assustado com o excesso de violência da sociedade? Ou isso é normal? Se tornou natural para você? Porque a gente avançou muito em termos de tecnologia, olha só, estamos em quarentena, estamos irmanados e unidos, com possibilidades de diálogo, apesar de distantes. Isso é fruto da tecnologia. Então, nós avançamos muito em termos de tecnologia, mas quase nada em termos de brandura, né? De pacifismo, de pacificação. Até, se a gente for um pouco lá na nossa história do cristianismo, do Velho Testamento, e se a gente for caminhar um pouquinho, a gente vai perceber, infelizmente, que até os cristãos
são ou foram conhecidos, e alguns ainda são, até os dias de hoje, como violentos. Nós costumamos defender a casa e não a causa cristã. A noite de São Bartolomeu, que foi uma guerra entre católicos e protestantes, muitos, milhares morreram. Nós tivemos a Inquisição, nós tivemos as Cruzadas. E até hoje, em pleno século XXI, volta e meia a gente liga os meios de comunicação de massa e a gente assiste à intolerância religiosa. E isso, infelizmente, acontece, né? Em plena era. Nós temos ainda resquícios de violência. E isso não é muito difícil da gente se perceber, não. Vamos começar a olhar para a gente a partir das pequenas coisas. Porque quando a gente fala em violência, deixa eu tirar meu relógio aqui, porque senão eu começo a falar e esqueço da vida. Quando a gente fala em violência, a gente começa a imaginar que se trata daquela violência, homicídio, estupro. O que é violência para você? Né? O que é ser violento? O que é ser manso? Nós temos que buscar essas definições dentro de nós, verificar como nós nos relacionamos com esses conceitos. Porque é o que eu falei no início, né? Cada um de nós tem um entendimento dos conceitos, inclusive do próprio Evangelho. Tanto é que nós temos várias religiões cristãs que se baseiam no mesmo livro, que é o Evangelho. Então, nós ainda temos resquícios de violência. Infelizmente, nós temos, né? Um exemplo muito simples que eu gosto de dar, e aí, quando a Sandrinha falou sobre a minha brabeza, eu comecei a observar. Vamos lá no trânsito. Ninguém precisa responder, mas pensa junto comigo. Eu me identifiquei em tudo isso que eu estou falando para vocês aí. Você está no trânsito, agora não tanto em período de pandemia, tem gente que está sentindo saudade até de congestionamento de trânsito, né? Mas quando está naquele congestionamento, os motoqueiros. Esses são os execrados de plantão, né? São os odiados de plantão. O que a gente faz quando eles ultrapassam a gente? Qual é a reação que você tem quando o cara de trás, tá, tudo bem, ele buzinou, o sinal acabou de abrir e você vai na sua toadinha atravessar o sinal. O cara buzinou antes do sinal abrir. O que você faz? Qual é a reação que a gente tem? A nossa reação é quase que imediata, pelo menos a minha. Passa por cima. Ou, agora não tanto, eu tenho me policiado muito. Eu fico em queda de braça comigo o tempo todo. Eu fico em conflito comigo para que o meu conflito interno me impeça de partir para confrontos. E é isso que a gente tem que fazer. Nós somos ainda bestas feras, infelizmente nós somos. E a gente só vai conseguir resolver as nossas questões íntimas olhando para elas. Não adianta a gente fazer de conta que nós vivemos num palácio de cristal e que nós somos as pessoas mais legais da face da Terra. Não somos as piores. Mas o problema não são os outros em relação a nós, é nós em relação a nós mesmos. O quanto nós caminhamos deixando para trás o homem velho que nós fomos um dia. Então, a paradinha do trânsito ela é bem interessante, porque a gente, toda hora, alguém ultrapassou você sabe, ou quer te ultrapassar, você está devagar na pista de velocidade, você dá passagem e passa. Você já viram aquele desenho do Pateta no trânsito? Antigo, acho que muitos de vocês não eram nem nascidos ainda. Que o Pateta começa, de repente ele vira um zigue-zague, ele fica enlouquecido, ele vira um bicho, literalmente vira um bicho. E muitos de nós somos assim. Outro fator para a gente perceber a violência em nós, né? Quando nós chegamos no trabalho, aqueles que trabalham, têm família em casa, como é que nós agimos com os nossos familiares?
Porque antes de falar sobre violência, vamos definir o que é violência. Será que violência é só eu bater na cara do cidadão? Será que violência é só agressão física ou verbal? Ou a indiferença é uma forma de violência? Ou o descaso é uma forma de violência? Então nós precisamos ter dentro de nós a certeza de que ser violento não é só promover a guerra, a violência mais grosseira. Então nós todos, infelizmente, ainda temos resquícios de violência, né? E não são poucos os resquícios de violência que nós temos, não. Outra coisa, qual é o oposto de violência? É exatamente a mansuetude. Por isso que eu acho importante que nós nos situemos dentro do universo da violência. Quando a Sandra falou para mim que eu era muito bravo, não sei se vocês sabem, imagino que saibam, que já me conhecem desde a casa, fisicamente falando das palestras físicas lá, eu sempre falo, eu fui professora universitária a minha vida inteira. E uma coisa que me marcou muito e que fez com que eu desse ouvidos ao toque que a Sandrinha me deu, porque o que são esses toques, né? É a espiritualidade amiga, fala assim, ó, olha esse caminho, dá uma olhada nisso. Ao invés da gente se sentir vilipendiado, olha, tá. Não, vamos olhar. Às vezes a pessoa até tem razão. E se não tem, dê tratos à bola, como diria minha bisavó, né? Nem ligue. Quando ela falou, eu me remeti eu me aposentei já tem uns 2 anos e meio, quase 3. E eu me lembro que os meus alunos... E, gente, isso era unânime. Era quase que 100% das minhas turmas. O primeiro encontro que eu tinha com eles, primeiro pelo meu tom de voz, que vocês estão vendo, né? Não sou uma pessoa doce. Não sou uma pessoa doce. Mas, internamente, eu sou flexível, reconheço algumas coisas que eu tenho em mim. Agora, externamente, eu tenho um jeito mais, sabe, cheguei, tô aí, e cuidado comigo. E não é assim. Então, eu estou tentando equilibrar a minha essência, com a minha personalidade. E não é fácil também. Não é fácil. E aí eu vi que realmente ela tinha razão. Às vezes, na maneira como você responde para alguém, é um tipo de violência. E aí eu me lembrei de vários momentos da minha vida pessoal em que eu me considerei violenta, em que eu me considerei agressiva. A agressividade é uma forma de violência. E o oposto da violência é a mansuetude. Não é à toa que eu vou pegar o nosso livro de cabeceira, né, o Evangelho, não é à toa que Jesus, no sermão da montanha, nas bem-aventuranças, só um parêntesezinho, o sermão, as bem-aventuranças, né, conhecidas como as bem-aventuranças. Gandhi disse o seguinte, que se toda a Bíblia, todo o Evangelho, Velho e Novo Testamento desaparecessem, por alguma razão eles fossem extintos e permanecessem só as bem-aventuranças, não teria se perdido nada, porque ali tem exatamente tudo que a gente precisa. E eu achei interessante Gandhi ter dito isso, né? Uma outra coisa que eu achei muito interessante é que Gandhi ele é um exemplo de pacificação, né? Para o mundo todo, para a Índia, para o Oriente, para o Ocidente, ele é um exemplo de mansuetude. Mas vamos ao nosso Evangelho, no capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Me permitem ler e a gente vai conversando sobre o que está aqui. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. Vamos pensar. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. De que terra Jesus falava? Do que será? A que será que o mestre se referia? E aí, nós entendemos que após
o período de regeneração, nós entraremos numa outra esfera, que é dos planetas felizes ou ditosos. E aí sim que eu acho que ele se refere aos brandos e pacíficos. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de filhos de Deus. Todas essas bem-aventuranças, gente, o próprio Evangelho diz que nós temos que buscar em nós, claro, a evolução é inexorável. É fácil ser manso? Não. Como é que eu vou identificar se eu sou uma pessoa mansa ou se eu sou uma pessoa mais belicosa, né? Aquela pessoa que belicoso vem de bélico, de guerra. Será que eu sou uma pessoa mais afeita? Primeira característica de uma pessoa mansa, ou pelo menos uma certa dose de mansuetude. Aí, se a gente voltar lá para a definição da mansuetude, é a pessoa que tem bom gênio. Para algumas pessoas, são aquelas pessoas consideradas bobas. Eu vou até contar uma historinha do Chico, se vocês me permitirem. Não sei se vocês conhecem, mas o Chico estava em casa no meio da noite. Ele, para mim, é o exemplo da mansuetude, de todas as características das bem-aventuranças ele tem. E o mais legal do Chico é que ele tem também características nossas, né? Que a gente fala assim, o Chico tinha vaidade, não a mesma vaidade que a gente, mas eu lembro quando ele colocou peruca, que o Emmanuel, ele falou assim, mano, as pessoas não merecem a minha feiura, não, eu vou disfarçá-la. Ele era de uma humildade, né? Mas esse fato é um fato muito interessante, é uma história de assalto. Na verdade, ele tem duas histórias muito legais de assalto. E essa mostra a mansuetude dele. E ele estava em casa, depois de uma sessão, né? Depois de uma sessão longa de psicografia. Ele nunca terminava antes das 3 da manhã. Nisso, pula o muro da casa dele um assaltante. Dá o dinheiro. Aí ele... você quer o dinheiro? Ali, vai ali naquela gaveta. Tá tudo bem, vai ali naquela... Aí ele dá a dica. Fala pro cara ir na gaveta. Tem um envelope aí com vamos atualizar para dinheiro de hoje. Tem um envelope com R$150. Pode pegar, meu filho. Eu ganhei para uma doação. Pode pegar. Aí o cara, não, esse aqui é dos meus exames. Aí ele vai e tal. Meu filho, eu andei ganhando umas roupas. Você é um rapaz bastante forte. Eu acho que vai servir para você. Uma calça nova e 2 blusas. Você quer? E o cara lá com o revólver. Quero. O Chico vai lá e dá a calça e as 2 blusas. Aí ele olha pro rapaz e fala assim, você tá com fome? Aí ele diz, tô. Olha, sobrou uma jantinha e tal, se você quiser eu vou lá e esquento para você comer. Eu quero. O cara foi lá, esquentou. Chico foi lá, esquentou. Aí falou, você tem família, meu filho? Tenho 2 filhas. Você quer levar um pouco do que sobrou para elas? Farinha, essas coisas? Quero. Foi lá e arrumou para ele. Aí ele falou assim, bom, agora eu vou embora. Aí o Chico falou assim, tá. E como é que você vai embora? Uai, eu vou pelo muro, por onde eu entrei. Não, meu filho, faz isso não. Tá aqui a chave de casa. Porque se você for pelo muro, vão achar que você é ladrão. Não. Pega a chave de casa, depois você põe embaixo da porta. Qualquer pessoa que não conhecesse muito Chico, ouvindo uma história dessa, sem saber que era ele eventualmente, ia dizer o quê? Gente, mas esse cara é bobo. Ou esse cara é bobo, ele é inocente demais. E ele é tão jeito de Chico de ser, né? Que ele diz pro ladrão que o ladrão não é ladrão. Não, eu tô te dando essas coisas. Você não é um ladrão. Eu estou dando para você. Então, o Chico, ele tá dentro, no Livro dos Espíritos, na pergunta 614, nós temos a questão das leis naturais. Então, tudo que a gente faz, quando Jesus fala nas bem-aventuranças, da mansuetude, da pacificação, da questão da paz,
E essa pacificação, essa paz, essa mansuetude, não é só na fala, não é só no gesto, mas é principalmente de sentimento. Esse caso que eu contei para vocês do Chico, para mim, ele é altamente significativo, porque mostra o exemplo para a gente seguir. Porque a gente tem Jesus, né? E Jesus, para muitos de nós, ele está muito distante. Tem gente que fala assim, Jesus era Jesus, ok. Mas Chico viveu entre nós, no Brasil, no nosso século, então fica mais fácil, mais próximo da gente. E lá no Livro dos Espíritos, a pergunta 614 fala sobre as leis naturais, né? O que é a lei natural? A lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer, e ele não é infeliz senão quando se afasta dela. Quando ele fala disso, quando Kardec pergunta, né, no capítulo 1 do livro 3º das Leis Morais, do Livro dos Espíritos, a mansuetude é uma lei natural? Com certeza. Porque se nós não tivéssemos que ser mansos, brandos, pacíficos, serenos, equilibrados, somente amando nós conseguimos isso. É por isso que o nosso mestre disse qual é a lei. Amar a Deus de todo o seu coração, de todas as suas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Porque somente através do amor eu consigo a mansuetude, eu consigo a brandura, eu consigo ser pacificadora. Mas eu vou voltar numa questão anterior, quando eu acho muito interessante, na pergunta 90, cadê ela? 96, as diferentes ordens dos espíritos. Diz o seguinte, Kardec pergunta, os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia? E eu faço questão de ler essa pergunta, porque quando a gente fala sobre mansuetude, sobre valores morais, sobre o que nós devemos fazer, muitas vezes bate que é o tema da Sandrinha, né? Uma ansiedade, uma angústia, porque nós ainda não chegamos lá. Eu trago comigo a seguinte teoria, a dos alcoólatras anônimos. Eu não estou inventando a roda, não. Só por hoje. Eu vou ser paciente só por hoje. Eu vou ser mansa só por hoje. Porque eu consigo, tá ao meu alcance. Se a gente traz para nós, não, a partir de hoje eu não vou mais agredir ninguém. Está tão distante da gente, isso é na nossa... E aí é por isso que eu vou ler o nível dos espíritos, né? Porque senão a gente acaba achando que Jesus é um espírito puro, Chico para mim também. Então a gente acaba se comparando com espíritos de uma, né, diferente da nossa, embora sejam criados como nós fomos, só que com uma trajetória diferenciada da nossa. Então isso faz com que muitos de nós desistamos. Ou tenhamos a postura de convencimento e não de conversão, que é onde eu quero chegar no final, né? Por quê? Nós começamos a adorar. Se a gente perceber, nós adoramos mais a Jesus do que seguimos Jesus. Ele é mais um ícone, sabe? Aquela coisa de você admirar e de você amar, de você acreditar naquilo que faz, mas você não segue de direito e de fato. Nós somos convencidos de tudo isso, mas não somos convertidos ainda, né? Embora Paulo de Tarso fosse muito mais violento, tivesse matado, ele se converteu. Então vamos, aqui a pergunta, né, 96, os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia? São de diferentes ordens, segundo o grau de perfeição ao qual chegaram. E aí, na pergunta 97, ele vai dizer, existe um número e tal, e os espíritos respondem, o número é ilimitado, claro, nós somos espíritos em diferentes graus de evolução, mas ele se limita, por uma questão até didático-pedagógica, eles vão limitar a 3. Eu tô lendo menos, tá? Podem se colocar, em primeiro lugar,
aqueles que tenham alcançado a perfeição, que são os espíritos puros. Um dia nós vamos chegar lá. Tomara que nós tenhamos mansuetude, paciência, equilíbrio e persistência para isso. Os da segunda ordem, quer dizer, os da primeira ordem são os puros. Os da segunda ordem alcançaram a metade da escala. O desejo do bem é a sua preocupação. E aí, cada um de nós vai se enquadrar. Os da última ordem estão ainda no início da escala. Início da escala não significa recém-criado, né? Os espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que lhe retardam o progresso. Na 99, só para cutucar, eu costumo dizer que eu estou saindo da terceira ordem, tentando migrar para a segunda. Os espíritos da terceira ordem são todos eles essencialmente maus? Não. Alguns não fazem bem nem mal. Outros, ao contrário, comprazem-se no mal e ficam satisfeitos quando encontram a oportunidade de fazê-lo. Então, o que está dito aqui? A gente tem uma certa dose de prazer no mal. Quando eu falo isso, eu me assustei, né? Vou dar um exemplo, esse momento político que a gente está vivendo. Qual de nós não desejou mal para A ou para B? Ou, não, Laine, eu não desejei mal para ninguém, não. Ok, mas quando você vê na televisão que fulano se deu mal, que A ou B se deram mal, você fala assim, eu sabia. Nós podemos não praticar o mal, mas a partir do momento que a gente se compraz no mal, nós estamos na terceira escala. Então, nós vamos, enquanto não praticarmos a lei natural, nós vamos sofrer, né? E sem mansuetude é impossível o cumprimento da lei natural. Por isso que eu fiz questão de ler a lei natural para vocês, para refrescar a nossa memória. E aí, já está nosso tempo quase terminando, né? Faltam 3 minutos pelo meu relógio. O que fazer? Ok, Elaine, você colocou a pulga na nossa orelha, você mostrou pra gente que a gente não é tão legal quanto pensava. Sim, eu no trânsito eu saio costurando todo mundo, não tenho paciência, buzino, sou irritada. Porque a irritação, a cólera, são antagônicas à mansuetude. Isso é ponto pacífico. E nós ainda temos, né? Então, a primeira dica, haja mais, reaja menos. Então, todas as vezes que nós tivermos reações, significa que alguma ação me tirou do prumo. Então, eu não estou mansa ainda. Não revidar o mal com o mal. É difícil? Não. Às vezes, e quando eu falo não revidar o mal com o mal, eu não estou me referindo de forma alguma aos grandes males, né? Eu falo das pequenas maldadezinhas da nossa rotina diária, dos nossos potezinhos de maldade, do colega de trabalho que me incomoda, do meu companheiro, da minha companheira, que às vezes faz uma coisa que eu não gostei. Eu falo, tomara que se dê mal, tomara, né? Então, começar por aí. É claro que nenhum de nós, e quero crer que não, façamos nenhum tipo de mal maior, né? Para isso a gente precisa ter bem claro na nossa cabeça o que é fazer o mal, o que é ser violento. Por isso que eu disse, eu tenho rompantes. Eu estou tentando domar a besta fera que tem dentro de mim ainda. Já consegui aparar as unhas da fera, já está de bom caminho. E coloquei mordaça também. Ela está de unhas aparadas e de focinheira. Não nos vitimizarmos é outra questão, né? Porque quando a pessoa ela é mansa, ela não se sente ofendida. Eu ia até contar uma história do Chico para vocês, que eu não sei se eu vou ter tempo, mas eu acho que sim.
nós devemos nos converter ao cristianismo e não apenas nos convencer dele, né? Não apenas todo mundo que está aqui, todo mundo que é cristão é convencido do cristianismo. E eu quero deixar a pulga atrás da orelha de vocês, porque a Sandra colocou atrás da minha orelha que eu era uma pessoa brava. A braveza, na minha concepção, é a ausência de mansuetude. Então quer dizer que toda pessoa que fala docinho, porque a Sandra é um doce, mas ela é mansa sim. Ela tem muito mais mansuetude do que eu, não tenho dúvida disso não. Eu convivo com ela. A gente frequenta a mesma casa espírita. Mas eu percebo agora em mim, aí eu vou falar, né? Pois é, a Georgeta está dizendo que ela assistiu um filme e de repente ela estava torcendo para o outro se dar mal. É nessas pequenas coisas. As nossas inclinações para o mal que nos afastam da lei natural e da nossa mansuetude. Vamos buscar a mansuetude. Mas ser manso, volto a dizer, não é você dizer amém a todo mundo. Isso é subserviência, né? A gente tem que ter fé e saber por que tem fé. Ser manso, mas é ser bom de gênio. Sabe aquelas pessoas legais que todo mundo gosta? Chico Xavier era bom de gênio. Bom, essa história dele é uma história que todo mundo, grande parte das pessoas conhece, né? Mas eu gosto muito enfim, contar. O Chico, no início, nos anos 40, nos anos 50, acho que nos anos 50, existia uma revista que eu lembro dela, sou quase sexagenária, né? Chamada O Cruzeiro. Era a revista Veja da época. Era a maior circulação nacional. E o Chico estava lá, né, na dele. Dois repórteres, o Manzon e o Davi Nasser, queriam provar, né, depois de Parnaso, de Além Túmulo, enfim, foram lá para provar que o Chico era um embuste. Todo mundo conhece essa história, mas os desdobramentos dela, o que o Emmanuel fala para ele, que eu acho genial, né? E aí ele atende, recebe os jornalistas que se faziam passar por outros jornalistas estrangeiros, né? E aí eles simplesmente fazem. E Chico tira umas fotos. Como eles estavam dispostos a ridicularizar o Chico, o que eles fazem? Chico tirou até uma foto dentro de uma banheira, para vocês terem uma ideia. Umas fotos nada a ver. E Chico fez o que eles pediram. E depois ele deu um livro para cada um deles, né? Deixa eu só interromper aqui. Deixa eu completar a história, depois eu leio o que você escreveu, Georgeta. E aí, ele dá um livro para cada um deles, para o Manzon e para o Davi Nasser, que publicam a matéria. E, né, é aquele escândalo. E todo mundo sabe que quando eles abrem, tá lá, ao amigo Davi Nasser com abraços Emmanuel, ao amigo Jean Manzon, abraços Emmanuel. Então eles viram que eles não enganaram ninguém. Eles sabiam, Emmanuel pelo menos sabia. Mas o que eu quero contar é o que vem depois. Depois de tudo isso, a matéria foi um escândalo. A Federação Espírita, porque Chico Xavier ainda não tinha toda essa, né? E aí estava todo mundo caindo de pau em cima do pobre do Chico. E aí ele chorando, ele estava lá chorando, tal, todo tristonho. Chega Emmanuel, olha para ele e fala assim, por que você está chorando? Ai, pelo escândalo. Chico, Jesus foi parar na cruz. Você só parou no cruzeiro. Achei genial, porque Emmanuel era muito bravo, né? Mas olha, que a gente consiga domar as nossas bestas feras. O que a Georgeta colocou é o seguinte, hoje nós já temos a liberdade de expressar e compreender o nosso interior. A gente tem, só que não faz. Por isso esse ceifador, por isso essa pandemia, para que nós pudéssemos nos voltar para dentro de nós mesmos, né? E uma coisa que me assusta um pouco é a questão da naturalização da violência. Nós naturalizamos o que não é natural. Tudo que é natural é o que está dentro da lei natural. E a violência não está.
Portanto, vamos voltar a nos incomodar com aquilo que está errado, mas começando pelos nossos próprios erros. Mas também não precisamos achar que nós somos as piores criaturas da face da terra, não. A gente precisa olhar para a gente com olhos amorosos. Isso é amor próprio. Da mesma medida em que nós devemos olhar para o nosso próximo com esse mesmo olhar. Se nós começarmos a sermos indulgentes, a sermos mais mansos e pacíficos, com certeza o resto virá por acréscimo. Eu quero agradecer muito, muito, muito a oportunidade que o Vini me deu, que a Magna, o pessoal da Casa André Luiz, que já é uma casa que está no meu coração. Eu sou da Mário Correia, mas estou sempre pronta, porque eu acho que trabalho é algo que dignifica mesmo, e a gente precisa trabalhar. Eu preciso trabalhar. Eu preciso aprender a ser melhor. E cada conversa que a gente tem, né? A primeira orelha e a orelha mais próxima é a minha. Então eu tento aprender um pouco mais. Então vamos nos converter ao cristianismo, não só nos convencer que Jesus é o máximo. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade bendita, a Jesus, nosso mestre, pelo pão da vida, por tudo que ele nos deixou, principalmente pelos exemplos, e que nós possamos segui-los de verdade, como o mestre que ele é e que sempre será. Graças. Até a próxima, se assim for permitido. Um beijo no coração de cada um de vocês. Beijo no Vini, na Magna, no meu amigo Felipe, enfim, gente, na Sandra, no Matheus. Eu conheço toda essa galera. Muito, 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 muito obrigada.